A gente vai começar a aula agora. Sempre que eu começo a aula, eu só vou relembrar de tudo que a gente viu na passada, de forma bem rápida, só para recapitular e a gente seguir a partir daí, tá bom? Então, a gente falou na primeira aula sobre qual que era o conceito de física e que a física é um ramo de ciência que estuda os fenômenos da natureza ao nosso redor. E principalmente através da observação e experimentação. Assim, ele vai estabelecer leis e princípios para a explicação dos fenômenos que ocorrem ao nosso redor. E daí eu perguntei para vocês o que é ciência. Alguém sabe o que é ciência? E daí a gente desenvolveu que ciência é a busca pelo saber. E o fenômeno? O que é o fenômeno? É toda modificação que ocorre no nosso meio. E a gente tem dois tipos de fenômeno, o químico e o físico. O físico é aquele que é reversível e o químico não. Então a gente viu alguns fenômenos e começou a classificar eles em químico ou físico. Então aqui a gente tem, por exemplo, a da queima de alguma coisa, um fenômeno químico, porque é a transformação da matéria. Aqui a gente tem um fenômeno físico, porque não há transformação da matéria, continua sendo lata. Aqui um fenômeno químico, porque a gente tem. Só vou responder aqui rapidinho a Gimena. A gente tem aqui um fenômeno que é químico, porque os fungos trabalharam, transformaram gases, eles se alimentaram do bolo por dentro, transformaram isso que eles se alimentaram em gases e fizeram o bolo crescer. Aqui, cortar uma folha, físico, porque a gente não está transformando esse papel em outra coisa, continua sendo papel. Aqui, a transformação de sólido para líquido e para gasoso da água, físico, porque não há transformação da matéria em outra coisa que não seja água. Aqui, químico, porque a transformação de ferro para ferrugem. Aqui é físico, porque é andar, a ação de empurrar o chão e o chão empurrar a pessoa para cima para andar. Aqui outra reação química, e assim a gente vai falando de cada uma delas para conseguir diferenciar. E a gente também falou um pouquinho sobre o que é o fato e a diferença entre a opinião. E para isso a gente falou sobre os signos e como eles utilizam as palavras que parecem com a ciência, mas não são ciência e são outra classificação. A gente falou então que um fato, quando a gente testa ele, tem que se repetir. Eu dei o exemplo do espelho para vocês. O espelho ele tem que ser pelo menos a metade do rosto se você quiser ver o seu rosto inteiro. A gente também falou sobre o experimento de deixar duas bolas caírem ao mesmo tempo, que as duas chegam no chão ao mesmo tempo, e que isso a gente pode testar, criando as condições adequadas em qualquer lugar e ver que é correto. Então, e a gente falou os ramos da física, quais são eles, especificou um pouquinho de cada um deles. E depois a gente começou a entrar sobre unidade de medida. E a gente começou a falar que grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Eu perguntei para vocês qual era o tamanho do amor de vocês, qual era o tamanho da preguiça de vocês. E a gente começou a falar, então, das 7 unidades base, que são essas daqui. A partir delas, então, a gente tem as unidades derivadas. A gente fez algumas questões e a gente começou a fazer a transformação de unidades. Nós começamos falando da transformação de horários, né, e medidas de tempo. Daí a gente falou várias aqui. Vou passar bem rápido. Por exemplo, 1 minuto equivale a 60 segundos. 60 segundos equivalem. Gente, 1 hora tem 60 minutos. E a gente fez vários exercícios juntos. A gente também falou sobre as notações científicas e que normalmente a notação científica tem um número que é menor que 10 e maior que o 1, e daí vai a vírgula. E a quantidade de casinhas que tem atrás dessa vírgula é o expoente que vai na base 10. Então, por exemplo, esse número aqui, a gente coloca a vírgula aqui, e a quantidade de casinhas que a vírgula andou, que foi no caso 8, é o númerozinho que vai no expoente. Oi, oi Pedro, seja bem-vindo. Bom,
Daí a gente transformou, fez alguns exercícios do Enem. A gente começou a falar de transformação de unidade de medidas de comprimento. Oi, João, seja bem-vindo também. E a gente fez várias transformações na última aula de medidas, né? Se vocês forem fazendo os exercícios e tiverem alguma dúvida, vocês me falem. A gente também viu daí a transformação quando a gente fala sobre prefixo. Quem não viu a última aula e está participando dessa, depois que terminar, tenta assistir a última aula para conseguir entender um pouquinho melhor isso. Mas não vai precisar entender essa parte para entender a próxima, tá? Nesse momento, mas em outro momento vai precisar. Daí a gente falou sobre os prefixos. E a gente parou aqui na adição e subtração e a gente vocês podiam fazer já essa quantidade de exercícios da lista que vocês ganharam. E a gente falou, então, nas últimas aulas, então, da unidade de comprimento, de tempo, e a gente vai falar de massa, que é o que ficou para essa aula agora. Então, nesses 6 minutos primeiro, eu só falei rapidão tudo que a gente viu na última aula. E a gente vai começar agora a falar sobre transformação de medida de massa. Então, vamos lá. O grama, que é essa letrinha aqui, é a nossa principal unidade de medida de massa. Então, daqui para cá, se a gente for seguir olhando para essas borboletas, aqui a gente tem uma unidade maior e aqui a gente tem uma unidade menor. E cada uma dessas letrinhas vale uma coisa. Então, aqui, ó, DG equivale a decigrama. CG equivale a centigrama. E MG a miligrama. Aqui a gente tem o grama e aqui a gente tem o QG equivale a quilograma. Aqui, gente, eu acho que eu esqueci de mudar. Tá escrito que é LHL da L. Mas são essas letrinhas aqui, tá? Mas o que tá escrito do outro lado tá certinho. É hectograma e decagrama. Não tinha percebido que estava errado até agora. Tem que arrumar. Então, como é que a gente faz para transformar? É a mesma coisa que a gente fez para transformar de metros para quilogramas ou de gramas ou de metros para decímetros ou milímetros. A gente vai olhar aqui, ó, 3,7. A gente quer transformar esses 3,7 miligramas em gramas. Então, ó, a gente vai ter que olhar. O miligramas, ele tá aqui, ó. O grama tá aqui. Então, a gente está indo daqui para cá. Daqui para cá. Liza, a gente está indo do maior para o menor ou do menor para o maior? Peraí, professora, daqui peraí, para deixa eu cá. pensar. Desse, Do MG ao G? Isso. Se você quiser, eu posso botar um slide anterior, ó. Tá indo do MG ao G. Lembrando que as borboletas, elas dizem se é maior ou menor. Pode pular, professora. Tá, então, tá indo do maior pro menor ou do menor pro maior? Do menor por maior, é isso? Isso. Então, se a gente tá indo do menor pro maior, que a gente tá indo nesse sentido, ó, quantos 10 a gente vai passar até chegar aqui no G? 3. 3. Então, a gente vai dividir uma vez por 10, outra vez por 10 e outra vez por 10. Ou seja, a gente vai dividir por 1000. Então, 3,7 miligramas em gramas a gente divide por 1000. Dividindo por 1000 vai dar esse valor aqui. 0,00. Isso, a vírgula que tá aqui, ó, ela passa 3 casinhas, ela tava aqui, ó, passa 3 casinhas para frente. Então, é assim que a gente transforma miligramas em gramas. É muito parecido com a transformação de metros e as suas unidades de comprimento. Só que a gente precisa ver que é diferente para saber o que é diferente. Então, vamos pro próximo, que tem um para cada um. Pedro, aqui, ó, a gente está indo de miligramas para decigramas. Então, aqui, ó, miligramas. Ih, o Pedro saiu. Ficou com vergonha de falar. João, ó, de miligramas para decigramas. A gente está indo daqui para cá. Está indo do maior para o menor ou ao contrário? Tá indo do maior para o menor. Do maior para o menor. Então, decigramas para miligramas. Então, a gente está vindo para o lado de cá, né? Quantas casinhas a gente andou? Quantos 10 a gente vai ter que multiplicar? 2. 2. Então, é 100, né? Então, multiplica isso aqui por 100
essa vírgula que tá para cá vai andar 2 casinhas para cá, né? Porque vai multiplicar. Então, dá esse valor em miligramas. Vamos lá, Gabriel, sua vez. Ó, hectograma para centigrama. A gente tá vindo daqui para cá. Tá indo do maior pro menor ou ao contrário? Acho que do maior pro menor. Isso, então quantas vezes o 10 a gente vai passar aqui? A gente vai por 4. cima, né? E Sim. 4. 5, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá, sim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Eu não contei o que tava em cima do HG. A gente conta ele junto porque a gente tá vindo daqui pra cá, daqui pra cá, Sim. daqui pra cá. Então são 5. Então, e a gente vai, como a gente tá indo nesse sentido, a gente multiplica, não divide. Então, essa vírgula que tá pra cá vai ir pro lado de lá. Então, a gente multiplica. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter 5 zeros. Então, essa vírgula que tá aqui vai 1, 2, 3, 4, 5. 2 zeros atrás a mais. Então, é aqui. Deveria de ser esse valor. 1, 2, 3, 4. Eu acho que tá faltando um zero aqui, tá, gente? Nesse meu resultado aqui. Se vocês forem colocar na calculadora, vocês podem conferir. Agora aqui, ó. Da grama para decigrama. A gente está indo daqui para cá. Alessandra, a gente está indo do menor para o maior ou ao contrário? Do maior para o menor. Isso. Quantas vezes a gente multiplica por 10? 2 vezes. Então, 100, né? Sim. Então, acrescenta 2 zeros aqui. Então, vai ficar 28.000. Agora aqui. Esse valor aqui, Wesley. Tudo bem, Pedro. O próximo deixa para você, a letra F, tá? Já vai pensando. Wesley. Oi. E esse Oi. daqui, 42,45 kg para hectograma. Do maior pro menor, deixa eu ver. Vezes Uhum. 100, vezes 1000, vezes 10.000. Opa. Ah, eu boiei, vezes 10 só. Isso, Eu já vezes tava 10. indo lá no final lá. Acontece. Vezes 10 só, né? Então a vírgula que tá aqui vai passar para cá, né? Só uma casinha para trás. Uhum. Muito bem. Lucas, que entrou agora. A gente tá fazendo com. Ih, saiu também. Só falar o nome deles que eles saem. Liza. Esse aqui, ó, de gramas para quilogramas. Peraí, cadê? Gramas aqui, ó, para É do quilograma. maior para o menor? Ó, saindo daqui, Ah, Pra tá. É o contrário? contrário. Tá indo do menor pro maior. Então, se a gente tá indo... É do menor para o maior. Isso. Então, se a gente tá indo nesse sentido, a gente divide ou multiplica? Divide? Divide. Por quantos 10? 3. Isso. Então, se a gente vai dividir, vai ficar... Essa vírgula vai passar 3 casinhas para trás. Então, vai ser um aqui. Quer dizer, vai passar para frente, né? Porque a gente tá dividindo. Se fosse multiplicação, passaria para trás. Então, a vírgula vai vir para cá e vai aparecer mais 2 zeros na frente. Ó, tava aqui a vírgula, andou 1, 2, 3 casinhas. Muito bem, gente. Agora vamos para algumas coisas, algumas que tem um pouquinho mais de problema. Ô, prof, Pode falar, Wesley. não é que eles saem, é que bem na hora que você pergunta, a net deles cai sem querer. Pois é, acontece, né? Mas professora, aqui hoje minha net também tava caindo por causa do vento. Mas é que hoje a gente tem 2 problemas, na verdade. Ontem estourou 2 breaks, se eu não me engano, que são grandes conectores de internet de 2 principais que tem cabo de fibra ótica. Ontem estourou. Acho que hoje eles já arrumaram, porque já tá funcionando bem melhor, né? E também tem os ventos, né? Mas isso tudo congestiona a nossa internet. Então é compreensível. A gente só brinca, né? João, você pode ler isso aqui pra gente? Tá bom.
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma com 200 gramas. Calcule o total do peso das latas em quilogramas. Então, que apareceu aqui na frente de vocês. Tá, então... O que vocês têm que fazer nesse problema primeiro? Para conseguir resolver ele. Primeiro tem que multiplicar 24 por 200. Isso. Então, a gente primeiro faz essa multiplicação, que dá esse valor aqui. E daí agora? Agora, divide por 1000, para dar o resultado em quilogramas. Isso. A gente quer transformar esse 48 quilogramas só no outro valor, que é em quilogramas, transformação de unidades, tá vindo daqui para cá, divide. Então, muito bem. Exatamente assim. Não foi difícil esse, né? Se a gente... Vamos fazer outro agora. Gabriel, você pode ler esse? Claro, por que não, né? O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê detenção de um condutor se este possuir concentração igual ou superior a 6 decigramas. Deu uma saidinha, né? De álcool por litro de sangue. Qual o valor dessa massa em miligramas? Então, o que a gente precisa fazer nesse exercício? Rezar. Rezar por quê? Porque eu não sou bom com interpretação. Então, vamos ler juntos, ó. Qual é a parte importante? Ele tá falando sobre a quantidade que a gente pode ter ingerida de álcool dentro do nosso sangue. Então, 6 decigramas. Decigramas é qual dessas letrinhas aqui, ó? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima? A quinta? Isso, essa daqui, né? Então, essa daqui. Então, a gente quer ver em miligramas. Miligramas tá aqui, ó. Então, o que a gente quer fazer, ó? A gente quer saber quanto que é desses 6 decigramas aqui em miligramas. Então, a gente vai fazer uma transformação de unidades para conseguir resolver esse problema. Conseguiu ficar mais claro? Uhum. Então, agora você sabe o que fazer aqui para transformar? Não, eu só entendi mais ou menos aqui. Ó, você quer vir daqui para cá. Então, você está indo do maior para o menor ou ao contrário? Do maior para o menor? Isso, então você está vindo nesse sentido aqui, né? Sim. Então, você vai multiplicar ao invés de dividir. Quantas vezes você vai multiplicar por 10? 2. 2. Então, é 100. Então, é isso que você vai fazer. Multiplica 6 por 100, 600. Nossa, eu sou muito burro. Ai. Não, você não é muito burro. Não, é só ficar calmo. Porque às vezes dá uma ansiedade, assim, quando pergunta, ou ai, vi um problema, acho que eu não sei. Só claro. ler mais uma vez, que às vezes consegue. Ai, eu sou a pessoa mais calma desse mundo, tipo um vulcão. Eu amo. Não, mas é normal isso acontecer. Mas é só trabalhando e treinando várias vezes que a gente vai desenvolvendo. Outra. Alessandra, pode ser você agora? Um ovo de galinha denominado extra entre 6 da G e 6,5 da G. Um ovo de 600 da G não é considerado extra. Como é que você resolve esse? Calma aí, deixa eu dar mais uma dica. Uhum. Acho que tem que transformar 600 CG em DG, né? Isso. Primeiro a gente transforma pra gente saber quanto que é aí pra ver se ele se encaixa.
transformando. Então, a gente tá aqui, né? Desses 100 gramas para esse da G. Então, transformando, quanto que você vai ter? Vai ter que dividir por 1000, no caso, né? Isso. Zero vírgula alguma vírgula Isso. Então, 6. 0,6. Para a gente dizer que esse ovo, então, é um extra grande, ele tem que estar entre esse valor e esse. Então, se não tá, a gente não pode dizer que ele é um ovo extra grande, né? É. E é exatamente isso que você falou. E se a gente fosse escrever em notação científica, a gente poderia escrever assim também. Ó, 0,6 é a mesma coisa que 6 vezes 10 dá menos 3. Muito bem. Oi, Rian, seja bem-vindo. Valeu, melhor aluno chegou. Ê! Já que o melhor aluno chegou, vamos dar a próxima pro Rian ler, né? Tá vendo aí pra mim que... mas é. Vai lá, lê pra gente isso daí, então. Eduardo gostaria de levar consigo uma caixa de livros no avião. O máximo que ele pode transportar, segundo as regras da ANAC, são 23 quilos e sua mala já está com 10 quilos. Se cada livro possui em média 800 gramas e a caixa 1 quilo, quantos livros no máximo ele poderá levar? Essa é mais complicada, né? Essa questão. Análise. Mas ela é bem tranquila de resolver. Primeiro, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, nessa questão? Pode o Rian falar e os outros também podem comentar, né? Esse é um pouquinho mais... Não, tô analisando, relaxa. Tá bom, tá bom. Então tá, tem... Calma aí, deixa eu mutar aqui pra eu pensar. Eu só quero saber de uma coisa. Quem é que quer levar uma caixa de livros no avião? Ai, que pessoa Não doida. precisa ser livros, pode ser outras coisas. Mas pode Pessoa ser mais doida. fácil. Ai, ai. Mas às vezes, né, vai que é uma pessoa que quer importar livros, que é um Ele revendedor. vai divulgar os livros dele em outro país. É, pode ser. Quando eu viajei a última vez, que foi para longe, a gente queria levar lembrancinhas de Jaraguá. Porque a gente foi para um país que eles não conheciam a nossa cidade. Daí a gente levou vários livros mostrando fotos da cidade pro pessoal. E a gente era um grupo, cada pessoa levou um livro, que era mais ou menos 1 quilo também. Era pra ser uma aula, virou uma contação de história. Eu amo. Então, você tava analisando aqui, ó. Quantos livros ele vai levar? Em 10 quilos ou em 23? Então, ó, a mala dele já tem 10 quilos. Então significa que a gente precisa descontar isso. Beleza. Dá uns 11 livros esses 10 quilos. Então ele tem uns 11, 22... Com licença. Pode falar, Wesley. No caso ali, tu tem que tirar 1 quilo já, no caso que é da caixa. Então, eu tirei 1 quilo da Daí fica caixa. 22, daí fica 22 no caso. Isso. Esses 10 quilos que já tem na mala de livro também? Não, esses são outras coisas. A mala Tá, dele então já tem no 10 caso, quilos. daí sobra 12 quilos, daí tu tem que dividir por os 800 por 12, no caso? Isso, mas tem um detalhe aí, né? Ó, aqui tá em gramas. E aqui tá em quilogramas. Isso. Tá certo o Aí, seu raciocínio, Wesley? A única daí no coisa é caso, que tem então, um tu processo tem que antes. transformar 12 quilos em gramas e depois dividir dos livros. Ou diminuir, não sei. Isso, a gente transforma, então, a gente diminuiu aqui, né? 23 menos 10, menos 1, 12. Agora, 12 transformados, 12 quilogramas para gramas, quanto que vai dar em gramas? A gente 12 mil. Para cá. 12 mil. Que acrescenta 3 zeros, porque é 3 vezes o 10. Então, daí a gente pode dividir 12 mil por 800. Se a gente fosse cortar, 12 mil tem 2 zeros, né? E 800 também tem 2 zeros. Corta 0 com 0, então é 12 dividido por 8. Então, ó, primeira coisa que vocês falaram
Agora eu vou fazer só para chegar no resultado, mas o raciocínio de você está correto. Então, 23 menos 10, 13. Menos a caixa, 12. Então, outra forma também que dava é, ao invés de transformar de quilogramas para grama, é o contrário. Mas ambos os jeitos daria certo, tá? Tanto se aqui fosse 12.000 dividido por 800, como o contrário. Então, a gente consegue carregar 15 livros. Então, sabendo disso, de transformação de massa, agora vocês conseguem fazer, além do exercício 1 e do exercício 2, da resolução da lista de exercícios que eu passei, o exercício 3 também, tá? Agora a gente vai falar de medidas de capacidade. Por exemplo, quando a gente fala de capacidade, a gente está falando de litros, de quanto que tem dentro de um reservatório, coisas do gênero. E a unidade principal, quando a gente fala de capacidade, é o litro. A gente daí tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. A gente também tem o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Os prefixos, que são essas letrinhas aqui, ó, o K, o H, o D, não o L, que a gente chama de prefixo, que é aquilo que vem antes, normalmente é o mesmo que tem do metro e o mesmo que tem lá da grama, ou da massa e da unidade de comprimento. Mesma coisa é que daqui vai do maior para o menor. Então é muito parecido. Quando a gente vai transformar, é a mesma coisa que a gente fez para os outros também. A única coisa que eu preciso mostrar para vocês saberem que é igual. Porque senão a gente fica assim, mas será que é uma forma diferente? Essa forma de letrinha eu nunca vi. Então é uma outra coisa que eu não conheço. É diferente, sim. Só que é muito parecido. Então, a forma de resolver é a mesma. Por exemplo, a gente está aqui de quilolitros para decilitros. A gente está vindo daqui para cá. Então, se a gente está vindo nesse sentido, a gente multiplica, porque a gente está vindo do maior para o menor. Multiplica por quantas casinhas andou. Então, aqui 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, essa vírgula que está aqui vai estar multiplicando, vai andar 4 casinhas. Então, 1, 2, 3, acrescento um zero aqui, deu o valor, que é a transformação. Vamos lá, para fixar para todo mundo. Antes tinha sido o Rian, Alessandra foi a penúltima, Wesley, a próxima é sua. Como é que a gente transforma hectolitro em litro? Multiplica por, deixa eu ver, por 100. Isso, multiplica por 100, porque anda 2 casinhas pro lado de Daí cá. fica 7,8, deixa eu ver, por 100. Fica 780? Isso, andou 2 casinhas. Muito bem, já estão indo de cabeça. Laísa, sua vez. 502 ml para litros. Daqui a pouco vocês vão fazer rapidinho isso. Laísa, tá aí? 30. 30? Não, pera, calma aí, professor, eu tô... Acontece. Ó, a gente tá vindo daqui do mililitro para o litro aqui, ó. Tá vindo aqui para Mas cá. é por baixo ou é por cima? Então, ó, tá vindo desse sentido. Quando a gente tá indo daqui para cá, nesse sentido aqui, a gente vai por cima. Quando a gente tá vindo do menor para o maior, que é nesse sentido, tem que olhar a flechinha aqui, ó. Então, vai por baixo. Porque a gente tá indo do menor para o maior, né? Então é dividido? Isso, dividido por quanto? 10? Por 10 vezes, mais uma vez dividido por 10 e mais uma vez dividido por 10. Então, a gente divide no total por 1000. 30? Hã? Pera, professor, explica de novo, que eu não entendi nada. Tá, ó, aqui, ó. A gente vai transformar esse 500 ml em litros. Então, a primeira vez que a gente vai dividir, a gente vai passar daqui para cá, do ml para o centilitro. Então, a gente vai dividir uma vez por 10. Então, 502 dividido por 10 vai dar 50,2, certo? Uhum. Então, a gente vai estar aqui no centilitro, mas a gente ainda não chegou onde a gente precisa. Então, a gente vai dividir mais uma vez por 10. Então, dividindo 50,2 por 10, a gente vai ter 5,02, né? Sim.
Mas a gente ainda não chegou no litro, né? Para Não. chegar no litro, a gente precisa dividir mais uma vez aqui, ó. Então, a gente vai passar mais uma vez a divisão por 10. Então, dividido mais uma vez por 10, vai dar 0,502, né? Uhum. Então, dividir 3 vezes pelo número 10 é a mesma coisa que dizer que eu vou dividir por 1000, certo? Certo. Então, quando a gente fala assim, então a gente vai dividir por 1000, porque tá vindo daqui para cá. É porque a gente tá dando 1, 2, 3 casinhas. 3 casinhas é como se fosse 1000. Cada vez que você anda uma casinha, é um zero a mais. Só que como você está indo do menor para o maior, você divide. Se você estivesse fazendo o sentido contrário, que é do maior para o menor, que é para cá, aí você multiplicaria. Agora eu entendi. Eba, que bom! Então, é aqui só a resposta em vermelhinho. Gabriel, sua vez. Eu sabia que ia ser eu. Eu sabia. Tá indo em ordem. Esse aqui é quilolitros para decilitros. Ó, a gente tá vindo Vai daqui. do maior para o menor, então é por cima. Isso. Quantas vezes por 10 você vai multiplicar? 4. Que não é igual a 40, né? Mas que é igual a Sim. 10. Igual a 10. Isso, então a gente vai acrescentar quantos zeros aqui atrás desse 3? 3. 3, isso aí. Quer dizer, você tem 4. 3 aqui, 4. Andou 4 casinhas, né? Eba, eu sou muito inteligente. Uau. Tô brincando. Não, mas foi super bem. Só errou o número de zeros e eu ainda induzi para isso. Eu sem querer, mas eu induzi. Às vezes acontece. João, sua vez. Mililitros para quilolitros. Ah, 1 então, né? mililitro. Vai dividir por 1 milhão. Isso aí. Né? E daqui vai dar tudo esse número aí, né? 0,00001. Muito bem. Alessandra, e esse? Centilitro para dalilitro. A gente vai dividir por 1000. Isso aí. Vai Dividir por 1000. ficar 0,059. Isso, muito bem. Então, agora que a gente já viu as medidas de capacidade, vocês também já podem fazer o item 4 da lista de exercícios. Vamos para a próxima transformação. Medida de superfície ou área. Quando a gente está falando de superfície, a gente está falando de duas partes. Então, aqui, ó, a gente tem um lado e aqui a gente tem o outro. Então, sempre vai ser ao quadrado. Essa aqui vai mudar um pouquinho das anteriores que a gente estava fazendo. Então, a gente vai multiplicar o número sempre, né? 2 vezes 5, a gente sabe que é 10. E aqui, como é centímetro vezes centímetro, fica centímetro ao quadrado. Então, a gente sempre tem duas dimensões em medidas de superfície. Então, vamos lá. Ó, aqui, a gente quer saber a área da sala. Então, vamos achar a sala. Primeiro, a gente vai multiplicar os números. E o metro vezes o metro vai dar metro ao quadrado, né? Então, a gente diz 4,5 vezes 5,5. A gente... Ixi, eu coloquei todas as respostas. Eu devia ter colocado uma por uma. Deixa eu pegar aqui só o Excel. Daí a gente faz juntos. Eita, aqui. Eu devia ter... Às vezes acontece, eu esqueço às vezes que eu preciso fazer parte por parte. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui. Eu estava organizando outros slides para as outras aulas que a gente vai fazer. Eu já estava com o Excel aberto. Então, a gente vai fazer igual a 5,5 vezes 4,5. Que é o valor de 25. Então, a área da sala vai ser 25 metros quadrados. E a área da cozinha? Vamos ver onde que está a cozinha. Como é que a gente faz essa daqui, Wesley? 3,5 vezes 3,5, que dá área. Isso, A tranquilo. professora,
Pode falar, Wesley. Tô me sentindo em aula de geometria. Acontece. Mas é que a gente precisa de geometria para ir bem na física, né? Para conseguir medir as coisas certinho. Senão a gente se embabaca na matemática e daí não entende o português junto e dá tudo ruim. Precisa entender os dois. Acontece. Mas é que a matemática normalmente é o que a gente menos usa. O português até a gente usa um pouquinho mais. É por isso que eu gosto de dar uma reforçada na matemática antes de ir para física mesmo. Então vamos lá. Agora a área de cada quarto. A gente tem um quarto aqui e outro quarto aqui. O primeiro quarto tem aqui 3 metros e o segundo tem 3,5 de largura. E aqui, quer dizer, de comprimento, 2,5 tem igual. E aqui de largura, 3 num e 3,5 no outro. Então, um é do Rian e outro é da Liza. Como é que a gente faz? Rian, O que eu fiz agora? como é que a gente faz para calcular o primeiro quarto aqui? A área. Realmente tá aparecendo notificação que deixa eu tirar. Tá. O quarto ali? Isso. 2,5 por 3? Isso. Então é só multiplicar, né? Muito bem. Liza, e o próximo? Próximo quarto. 3,5 Tá errado aqui. 3,5. por 2,5? Isso. Já 9, né? Muito bem. Agora a área de cada banheiro. Vamos ver onde que tá o banheiro. Tá do lado de cá. Vai lá, João, sua vez. No banheiro, Isso. 2,5 ao quadrado. Isso, 2,5 ao quadrado. Que é igual a... Ué, fiz certo? Fiz. Igual a 6. Muito bem. Última, Alessandra, que é a área total da casa. Agora a gente tem que fazer o quê? Somar tudo, né? É. Esse é mais difícil. Ficou ao meu lado aqui. Então a gente só soma tudo. Então, a soma de todos eles. Agora eu vou colocar a resposta aqui, porque a soma de todos eles aqui vai dar esse valor aqui. Bom, é assim que a gente calcula a área. Isso vocês já aprenderam há muito tempo. Eu só fiz esse remember. Mas agora a gente vai aprender a transformação, conversão de unidades diárias. Então, quando a gente falava lá na unidade de comprimento, a gente dividia por 10. Cada vez que a gente passava para uma dessas unidades. Só que agora a gente está falando em 2 dimensões. Então, quer dizer que a gente vai ou multiplicar por 100 ou dividir por 100. Porque a gente está falando em 2 dimensões. Então, se era uma dimensão de um lado 10, agora a gente tem outro lado que também vai ser 10. Então, vai ser sempre 100 no total. Então, diferente de quando a gente falava de metros aqui, que era 10, quando a gente está falando de medidas de superfície e área, vai ser sempre 100. Isso tem que ficar bem diferenciado para vocês. Então, vamos lá. 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Rian, quanto que vai dar isso? Quadrado? Quadrado? Desculpa, quadrado. 2 metros quadrados em centímetros quadrados. Demorei para processar o que você estava falando. Então, deixa eu analisar esse negócio aqui. Ai. 2 metros quadrados em 2 centímetros? Isso. Não quer dizer em centímetros, tá. Quadrados agora. Que é medida de área. Tá preula. 100 vezes 100 vezes 100, caramba. A gente vai... Só passa aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, né? 100 vezes Deixa 100. o robô analisar, gente. Deixa o robô analisar. Meu Deus. Quanto que dá, então, Jean? Tá. Dá uns 10 mil, né? Não, acho que não. 10 mil, tá certo?
que tem um pontinho aqui, né? Então, a gente vai multiplicado por 2, né? Que tá em metros. A gente tá indo do maior pro menor. Então, a gente tá fazendo essa linha aqui de cima. Então, a multiplicação vai dar 20 mil daí, no caso. Porque a gente tá multiplicando por 2, né? Não é só o 1. Agora, 1 quilômetro em metro. Então, a gente tá vindo daqui pra cá. Liza, quanto que vai dar? Peraí, professor. Quantas casinhas a gente tá andando daqui pra cá? É o de baixo ou de cima? É o de baixo, né? Ó, a gente tá indo de quilômetros pra metros. Então, a gente tá fazendo esse sentido. Qual é o sentido, o de baixo ou o de cima que tá fazendo o sentido de cá pra cá? É o de cima. Então, tem que ser o de cima. Porque a gente tá indo do maior pro menor. Então, é esse o sentido, então vai pelo de cima. Quantas casinhas você passou pra chegar até o metro? 3. 3. Então, vai ser 100 vezes 100 vezes 100. E daí, vezes esse 1 aqui. 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 100 mil. Então, ó, como é só 1, né? 100 mil metros quadrados. Agora dá mais trabalho porque tem mais zeros, mas é o mesmo processo que a gente estava fazendo antes. Muito bem, Liza. Gabriel, sua vez. Tem um para cada um aqui também, não se preocupe. Uhul, não era uma preocupação. De hectômetros para decímetros quadrados. Cúbicos, desculpa. Isso, eu estou confundindo o número. 3? Isso, 3. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui, porque eu não sou um robô. Ó, pensa comigo, a gente tá indo. Quantas casinhas. Tá indo do maior pro menor ou ao contrário? Do maior pro menor. Tá, então a gente tá vindo pra cá. Quantas vezes a gente vai passar pelo 100? 3. 3? 3? Deixa eu ver, peraí. Isso, tá certo. É 3. Eu tô fazendo a conta aqui já. Eu já pensei que tava errada, peraí. Então a gente vai multiplicar por esses 3 100s. Pode fazer a conta. Quanto que vai dar? Peraí, que eu sou lento. Tá indo, Gabriel? Tô tentando, peraí. Só enquanto o Gabriel vai calculando, eu só vou avisar. Provavelmente na semana que vem a gente não vai ter aula assim, que eu tô fazendo exercício com vocês. Vocês têm esse tempo para tirar dúvidas de qualquer coisa que vocês tiverem na lista que eu passei para vocês. Daí eu vou só abrir a sala e ficar aqui, esperando quem queira tirar dúvidas, tá? Não... No dia 5? Isso, eu não vou preparar a aula. Então, se vocês não tiverem dúvidas, vocês não precisam aparecer aqui, vocês não vão precisar fazer resumo da aula, por exemplo. Vocês só... É como se vocês ganhassem 2 pontos de participação ao me entregar a lista junto com a nota da lista. Porque vocês não tiveram dificuldade, então vocês fizeram tranquilo sem mim, se vocês não aparecerem. Mas se vocês quiserem tirar dúvidas, eu vou estar aqui só esperando vocês tirarem dúvidas. Só para avisar já, enquanto o Gabriel tá calculando. Olha, eu cheguei à conclusão que eu não sei contar e deu 3 milhões. Milhões não. Como é que... eu não sei como é que fala, que é com 3 negócio de Digo zero. elevado ao cubo. É, o cubo, mas... Tipo... como é que fala? Eu não sei.
É, E daí esse valor aqui, sim, a gente diz agora Tá ao quadrado. sempre não, vai ser ao quadrado, só que você tava falando antes do 100, né? é que eu achei que eu tinha falado errado na hora dos milhões ali. A gente tem aqui 3 bilhão daí, né? Que a gente tem Sim. 3 zeros. Então, era Só um isso que pouquinho. eu tava esquecendo o nome. É E aí, normal, a gente não usa quando é um valor muito alto, a gente não consegue tudo pensar bem, nesse gente, valor. tudo bem. Eu sou de Tá tudo humanas, tá certo. ótimo. Mas eu tenho certeza que você conseguiu fazer o cálculo, que você só teve dificuldade para falar É, o meu número que braço você tá fala. cheio de número. Agora, se eu entendi, é outra coisa. Você acha que não entendeu? Não, eu entendi a conta, não entendi o que eu fiz no meu braço. Tá bom. Então, prof, a minha primeira dúvida já vai ser para tu repetir aquilo que eu não entendi nada. Que você Qual tava parte? falando quando o Gabriel tava calculando. De como ele transformou esse. Não, sobre aquela lista e pá, coisa arada, não entendi nada. É que eu passei uma lista para vocês fazerem. Enquanto isso, enquanto eu vou falando pro. Alessandra, vai fazendo esse e o Wesley vai fazendo esse aqui. Os demais também podem ir já pensando em como fazer enquanto eu vou falando pro Ria aqui. Não conseguiu entender. Eu passei uma lista para vocês na semana retrasada, que eu vou cobrar de vocês só daqui a 2 semanas. Provavelmente na aula de hoje a gente termina todo o conteúdo que eu previ para aquela lista, para vocês conseguirem realizar aquela lista. Daí vocês vão ter que fazer os exercícios e me entregar daqui a 2 semanas. Na semana que vem eu vou estar com essa aula aqui aberta, esse Meet aberto, mas eu não vou dar aula igual eu tô dando agora, que agora eu tô trazendo os exercícios para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida da lista, vocês podem me perguntar naquele dia. Que daí eu vou só tirar dúvida. Entendi. Daí eu vou abrir o Excel e vou falar, então esse aqui você poderia fazer assim, ou o que você não entendeu. Vou tentar fazer você compreender a sua dificuldade, para você conseguir fazer a lista. Então é isso que eu Pode falei. pode. Alessandra, então quanto que é 4 quilômetros quadrados em milímetros quadrados? Ou quantos zeros tem? Olha, vai ter que fazer o 4 vezes 6 vezes 100, né? Então daria um número, tipo, enorme. No caso, daria aquele 10 elevado a 12, uma coisa assim, tipo. Isso. Daria esse valor todo aqui. Muito bem. Exatamente. Se vocês souberem o processo, tá ótimo. É isso que eu tô me preocupando mais agora. Wesley, e essa daqui? Professora, só uma dúvida. No caso, seria 400 ou seria 800? O quê? É que é para transformar 4 metros quadrados Uhum. em não sei o que lá. Eu esqueci, mas... Entendi. Essa sua Não, pergunta é muito importante, não, Wesley. ó. Daí, no caso, se tornaria vezes 100, que daí daria 400, aquela palavrinha ali. Daí, só que eu não sei se daí faz vezes 2, igual fez lá naquela outra questão, daí daria 800. Ou se não, fica no 400 mesmo. Então, a gente só fez vezes 2 nessa questão aqui, ó, porque a unidade, o número era 2. Então, era como se eu estivesse multiplicando esse 2 vezes o 100 vezes o 100 para transformar. Senão, a gente não multiplicaria por 2. Se fosse 1 aqui, seria o resultado final 10 mil. Se fosse 3, seria 30 mil. Se fosse 4, seria 40 mil. Então, aqui é a mesma coisa para esse daqui. O 4 acrescenta... esse 4 a gente vai multiplicar por 100. A gente está indo aqui, né? Do metros para o decâmetros, que está aqui, quadrado. Então, a gente está vindo daqui para cá. Se a gente tivesse vindo daqui para cá, a gente multiplicaria por 100. Se tivesse vindo daqui para cá, por mais 100. Então, iria acrescentando. Mas como a gente está vindo para cá, a gente divide, né? E divide só por uma vez o 100, não divide por outro número. Entendeu mais ou menos? Agora, Wesley. Acho que agora eu confundi mais, mas eu entendi. A gente não multiplica por 2.
Aquele número 2 era só um número a mais que igual o número 4 é aqui, ou igual o 35 tá aqui, ou o 100 tá aqui. Assim, mas então seria 400. Seria 400 se a gente tivesse vindo daqui, desse decâmetro para metros quadrados, mas a gente está fazendo o contrário, a gente está indo de metros quadrados para decâmetros quadrados. Ah, é divide. Ah, Isso. Então divide por 100, né? Então dá aham, 0,04. 0. Porque a vírgula tá aqui, vai passar 2 vezes para lá. Ah, tá, beleza, já tá multiplicando. Isso, acontece. João, sua vez. E esse daqui? 100 É, centímetros quadrados para metros quadrados. seria para dividir o 100 por 10.000, né? Ficaria 0,01, se eu não me engano. Isso, exatamente. Muito bem, já tá indo de cabeça. Anderson, vi que você chegou agora. Você conseguiu assistir as aulas passadas já? Sim, assisti. Então, como é que. Depois eu Ah, vou fazer um resumo lá. tá bom. Agora a gente está vendo transformação de unidade de área ou superfícies. Superfícies e áreas a gente multiplica ou divide por 100, porque são duas dimensões, não mais só uma dimensão, que antes era 10. Então a gente está indo de metros para quilômetros. A gente está indo do maior para o menor ou ao contrário? A grandeza de metros para quilômetros é do maior para o menor ou ao contrário? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que é do menor para o maior, né? Isso, a gente está indo daqui do menor para o maior. Se a gente está indo nesse sentido, a gente divide ou multiplica? Multiplica, eu acho. Ó, é nesse sentido aqui. Qual que é a flechinha, de cima ou de baixo, que está indo nesse sentido? Tá, Daqui peraí. para cá. Tá, então divide. Divide. Por quantas vezes o 100? Ah, dependendo do se é quilômetros ou é metros, né? A gente está indo de metros para quilômetros. Então, quantas vezes eu vou dividir por 100? 3. Isso. Então, dividido por 3 vezes o 100, não. Uma vez passou para cá, outra vez passou para cá, então vai dar 0,35. Opa. Aqui o meu resultado deve estar errado, tá? Porque a gente passou uma, duas, e aqui tem que ter um zero antes. Podem fazer na calculadora. Eu devo ter colocado o número aqui errado. Às vezes acontece. Então, agora você já consegue fazer ainda o item 5. E agora a gente vai para o último item da nossa lista, que é a medida de volume. Quando a gente falou de uma só dimensão, por exemplo, só o metro, ou só as gramas, e a gente falou da unidade de superfície, que é, por exemplo, a área que tem duas dimensões. Agora a gente vai falar de unidades que têm volume. Volume tem 3 dimensões. Então, como são 3 dimensões, é o cubo. Por exemplo, aqui o volume desse cubo aqui é A vezes B vezes C. Largura, comprimento e profundidade. Aqui, que é um quadrado, é A vezes A, porque todos os lados têm o mesmo comprimento. Então, aqui, se aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, a gente vai multiplicar 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, que vai dar o volume desse cubo. Aqui é a mesma coisa. Se a gente quer descobrir o volume, 3 vezes 7 vezes 10. 3 vezes 7, 21, né? Vezes 10, 210. Ô, prof, Pode falar, Wesley. no caso, a profundidade é a altura, né, no caso. Isso. A profundidade é a altura. Quanto mais alto, mais profundo. Certíssimo. Então, quando a gente falou da unidade primeira lá, que a gente falou que é só uma dimensão, por exemplo, o metro, a gente multiplicava ou dividia só por 10, porque é só uma dimensão. Quando a gente está falando de área ou superfícies, que é 2 dimensões, a gente tem ao quadrado. E quando a gente tem 3 dimensões, a gente tem
ao cubo, porque são 3 dimensões. Então, se aqui a gente tinha 10, aqui a gente vai ter 100, aqui a gente vai ter 1000. Então, nesse daqui a gente vai ter mais um zero sempre. E essa é a única diferença. Mas que vocês precisam saber utilizar ela e saber que ela existe para não se confundir na hora de a gente fazer os exercícios. Então, vamos lá. Vamos exercitar. Aqui a gente vai transformar 7 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, tá daqui para cá. A gente vai... Andressa, multiplicar ou dividir? E por quanto? Andressa? Alessandra, eu? Alessandra, eu tô com a amizade da Andressa. Estranhei. Ai, ele não responde, não sabe por quê, né? O nome errado. Ai. Desculpa, Alessandra. A gente vai multiplicar por 1000, né? É isso daí, porque a gente tá vindo daqui pra cá. Muito bem. Deve ficar 7.000, né? Isso. Muito bem. Wesley, a próxima. $80 centímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Vai multiplicar por 1000, vai ficar 80.000 milímetros cúbicos. 800 mil, né? Eu ia falar 800, eu falei, não, é demais. Eu diminui um pouco. Não, você falou certo. Eu que falei errado, Wesley. Você falou certo. 80 mil. Desculpa. Você falou certo. Gabriel, próxima. Eba. Uhul. Pode falar só a quantidade de zeros que você acha, ou quantas vezes o 1000 vai aparecer dividido ou multiplicado. Eu só quero perceber que você... 3 vezes multiplicado. Tá, então a gente tá vindo daqui pra cá, tá indo do maior pro menor, então vai por cima, multiplica, muito bem. Então acrescenta ali a quantidade de zeros que Meu multiplica. Deus. Quanto número. Mas isso é tranquilo. Depois que a gente pega o jeito, vocês já pegaram o jeito. Kia, próxima. Melhor aluno. Sim. Cala a boca. Orgulho. Respeito. Orgulho. Ridículo. Tá. Vou fazer notificação no Zap, é chato. Tá, é pra fazer a D? Isso. Beleza. Vamos ver aqui, 0, colocando esse 3, DM. Calma, pessoal, deixa eu só tirar essas notificações aqui que tá incomodando. Tá bom. A próxima é sua, Anderson. Já vai. Famosinho, né? Mas é claro. Vamos ver aqui. Tem que fazer DM virar milímetro. DM daqui, milímetro daqui. 1, 2, 3, 4 bagulhinhos. Então, 1000 vezes 1000 dá... Calma aí, é 1000, milhão. É milhão, né? 1000 vezes 1000 é milhão, né? É 1000. Número alto demais, não dá pra falar. Fala a quantidade Tem de zero, que é melhor. 6 0, beleza. Aí 6 0 vezes aquele ali, bota mais 3 0 na bagaça. Fica 9 0. Aí bota mais, fica 12 0. Cai, que número é esse? Vamos pensar assim, então você tá multiplicando com 6 zeros, né? Então, ó, essa vírgula vai andar um pra cá, outro pra cá. Então, se é 6 zeros, tira 2 zeros, vai ficar mais 4 zeros ainda ali atrás do 43, certo? Ah, de leve 1 trilhão. Entendi. Daí, Trilhão, essa porra. como mais tranquilo? Calma aí, deixa eu ver se tá certo isso. Análise. Porque às vezes eu também posso ter colocado o resultado errado aqui. Não, tu tá certo, eu tenho certeza. Não sei, antes eu falei errado, pois Wesley, às vezes você falou o número certo. Acontece. Tentei conferir todos, mas às vezes eu deixo passar algum. Aqui tem 3 zeros. Ah, tá, pera. Não. Tu tá certa. É que é o seguinte. Eu medi essa droga errada. Com a tela quebrada, eu não vi que o DM tá aqui, ó. Eu vi no Dan. Essa desgraça. Eu soube por
Eu fiz por 12, não por 6. Caramba. Mas aqui eu coloquei um zero a mais, eu acho, ó, gente. Porque aqui a gente vai ter, então, ó, vai passar 1, 2, 3. Então aqui parou no 3, 4, 5, 6. Tem um zero a mais aqui nessa resposta, Ia tá? ficar 430 mil, então, né? Isso. Tem um zero a mais nesse daqui. Eu tenho que arrumar o slide mais tarde, mas você já sabe. Anderson, próxima. Tá, a gente multiplica uma vez por 1000, Isso, então vai dar 222 mil. isso, muito bem. João, a próxima é sua. Ah, tem que dividir 8,132 por 1000, que ficaria 0,008132. Isso, então aqui, essa vírgula que tá aqui, passa 3 casinhas pra cá, né? Não, peraí. Não, ao É contrário. verdade, eu fiz ao contrário. A gente tá dividindo, Ficaria... então... Não, você falou certo, João, ó. Porque a vírgula passa pra cá, né? Não pra cá. Quando é multiplicação, ela passa pra cá. Quando é divisão, ela passa pro lado de cá. Eu fiz ao Ixi. contrário. Mas acontece. Mas a gente tá falando vários exercícios pra a gente, então, arrumar. Ô, prof, Pode falar, Wesley. lá na D eu contei 5-0. Na D? Sim, eu coloquei o número errado aqui. Tem um zero a mais nesse daqui. Mas daí seria 4? Seria 4 zeros, porque aqui, ó, a vírgula tá aqui, né? Então ela andou 6 números para trás. Quando não tem nenhum número, a gente acrescenta o zero. Então você pararia aqui. A vírgula, não preciso colocar esse zero aqui. Então tem um zero a mais nessa letra D. A letra D, eu coloquei o resultado errado aqui para vocês. Ah, é que eu achei que você tinha colocado certo. Achei que tava certo, né? Não, o resultado dessa daqui tá errado. Os outros todos estão certos. Só esse daqui que tá equivocado com um zero a mais. Sorry, se fosse um edifício, a gente tinha derrubado. Tinha feito um grande estrago. Ainda bem que não é, só exercício agora. Outra coisa bastante importante, gente, agora a gente já sabe transformar tudo, né, as unidades, mas é bastante importante a gente conseguir transformar essas unidades que são de volume em litros, porque às vezes a gente lê volume em litros, mas não é a mesma coisa. Então, decímetros cúbicos que está aqui, ó, a gente diz que equivale a 1 litro. Assim como metros cúbicos a gente diz que equivale a quilolitro. E centímetros cúbicos a gente diz que vale a ml. Mas esses daqui não tem esse cubo aqui atrás. Porém, é equivalente. Então, a gente vai ver vários exercícios, vocês vão ver aí para frente ainda, que tem essas unidades de litro ou assim, em volume escrito. Então, tem que estar ligado para ver qual que é a equivalência. Então, vamos fazer um exercício aqui. Ó, Alessandra, pode ler para a gente esse? De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês. Segundo essa recomendação, qual deveria ser o gasto diário de uma pessoa em litros de água? Considere que um mês é igual a 30 dias. Então, qual a primeira coisa que você faria nessa questão? Calma aí, deixa eu dar uma lida aqui de novo. Uhum. Os demais também já vão olhando. Vou pedir para os demais também. Teria que transformar esse 3,3 ali metros cúbicos em litros, acho que alguma coisa assim. Uhum. E depois dividir esse valor por um mês para saber quanto que é por um dia, né? Sim. Então, quando a gente vai olhar para cá, ó, a gente às vezes pensa, 1 metro cúbico, então deve ser igual a 1 litro. Mas não é. A gente tem que olhar lá para quanto que equivale a 1 litro. E a gente pode ver aqui, ó, que decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, a gente primeiro tem que transformar esse metro cúbico em decímetro. E depois que a gente transformou em decímetro, a gente já sabe quanto que é o litro. Então, vamos lá. Então, a gente está vindo daqui para cá, ó. Então, a gente vai multiplicar, né, por 1000, esse 3,3.
E aí a gente já tem o valor em litro. Então, ó, multiplicou 3,3 metros cúbicos para litros. Depois que a gente fez isso, a gente divide. Então, esse valor aqui que deu por 30 dias. Então, a gente vai saber que vai ser 10 litros. Não, 110 litros. Fazendo o cálculo, né? Então, essa questão de transformação de litros e decilitros e decâmetros para litros é bastante importante saber como acontece. Bom, sabendo disso, vocês têm condições de resolver toda a lista de exercícios já de conversão de unidades que eu passei para vocês. Eu vou abrir agora rapidinho para a lista ali. Não, porque eu sou burro. Então, você pode, se você tiver dúvidas, você pode vir aqui e me perguntar. Ideia, eu vou te ajudar. Não, mas ele é o melhor aluno. É claro. Mas até os melhores Mas alunos, não fa... né? um dos melhores alunos, mas não falei de inteligência. Deixa eu ver Com aqui. licença, professor. Pode falar. Ô, Rian, Fala. já que tu é o melhor aluno, Lá vem. Lá pra vem. mim Vindo acreditar, Wesley. tem que fazer tudo minhas atividades pendentes. Mas isso não é também. corno. Eu ainda quero meu caderno, hein? Dá pra ir pro lixo, se duvidar. Isso não é Mas se ele é o melhor trabalhar. aluno, não significa que você tem que aproveitar dele. Olha, Não pode se aproveitar de Eu mim, não tô cara. aproveitando. Não tô Eu já aproveitando. não Da tenho hora nem que pra tirou mim, isso. eu já não tenho inteligência nem pra mim, imagina pra você, amigo. não, eu acho que vocês todos são bem inteligentes. A única coisa que às vezes precisa é um pouquinho de dedicação e tempo para fazer as atividades. Mas vocês todos conseguiram responder tudo, conseguiram seguir o raciocínio. Então, ó, Mas tirando o bagulho que era pra medir por 6,0, eu medi por 12. Não, mas- Medi por 1 trilhão, mano. você não viu direito na tela ali. Aqui, gente, tem até um resuminho dessa tabelinha que eu mostrei para vocês. Tá sempre aqui, tá? Na lista de exercícios. Então, quando, por exemplo, começa a falar sobre medida de massa, tem aqui a tabelinha, quantas vezes equivale a 10, que eu expliquei para vocês bem certinho, e daí tem os exercícios, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que é uma coisa que são outros exercícios, não são os mesmos, né? Mas eu acredito que vocês entenderam porque vocês conseguiram fazer comigo aqui. Daí, ó, de Tranquilo, professor. capacidade, exercícios de capacidade, são uns 10 de cada um. De volume daí, e daí depois vem alguns exercícios que tem escrita, mas a escrita deles são iguais às que a gente viu aqui, que também são bem tranquilos. Esses exercícios são importantes porque se a gente não dominar bem unidades de medida, a gente se embanana tudo para fazer os outros exercícios que são de física mesmo, tá? Então, essa aula, o que eu preparei para vocês é isso. Eu vou... esse tempo que vocês têm a mais do resto da aula, que seria mais 20 minutinhos que a gente teria indo de aula, vocês estão livres para ir fazendo os exercícios, fazendo as outras coisas. Semana que vem, como eu já falei, enquanto o Gabriel estava pensando no exercício, eu vou estar aqui para tirar dúvidas, mas não é obrigatório estar na aula, então é 2 pontos de participação a mais para quem não estiver na aula também, ou quem conseguir fazer tudo sozinho, tranquilo, quem não conseguir, eu estou aqui para ajudar. E daí, nas próximas aulas, que vocês já me entregaram a lista de exercícios, eu vou começar o conteúdo de física mais específico, que não tem a ver com transformação de unidades, mas que tem unidades de transformação dentro dos exercícios que a gente vai fazer. Tá bom? Então, quem não tiver na aula vai ganhar 2 pontos de participação? Sim, se entregar a lista de exercícios, Pode né? deixar, professora. Conte comigo. Se entregar a lista de exercícios, que também vale nota. Mas é como se você tivesse participado da aula porque você sabe fazer. Tá bom? Então, 2 pontos de participação de graça aí. Que eu vou estar aqui só disponível para quem quiser. Então, é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos. E vocês estão dispensados. Qualquer dúvida, podem me perguntar que eu tô aqui.
Ou se alguém quiser fazer algum reforço a mais, a professora não entendi esse ponto, quero entender um pouquinho melhor, você me ajuda? Tô aqui. Se não, podem ir saindo. Pode Valeu, falar. professora. Tchau, Valeu, tchau.